Essa música, se você observou, é o tema que nós vamos cantar essa noite, A Volta. Por que a volta? Talvez você pode estar pensando assim, mas eu vou falar da volta? Tantas coisas podemos falar sobre a volta. Por exemplo, usar o Marcos, depois de alguns dias, a volta. Eu até brinquei com ele, né? Ele está em condicional. Mas que bom que está aqui. Uma volta quando você está indo para o trabalho, você sai de manhã cedo e você volta para casa à noite, já volta. Quando você vai para a faculdade, quando você vai para a escola, quando você vai ao mercado, ao médico. Então, a questão da palavra volta, ela tem várias conotações, vários significados. A volta de um desgoverno que talvez você não queria, uma questão de volta, a volta de muitas coisas nesse mundo. De repente você está aqui, você quer voltar para o seu estado de origem, a sua cidade de origem, a volta. De repente você quer ir a um local que você já foi há tanto tempo, a volta. Por exemplo, quem já foi no Oriente Médio, pense um dia voltar. E quem sabe agora com detalhes para visualizar melhor, estudar melhor os pontos. Se você já foi a alguma cidade, algum outro estado, você pensa em voltar para você poder curtir. Então, a volta. Mas o interessante é que nós precisamos voltar ao princípio, como diz a música. Esse princípio que o mundo em que estamos vivendo, onde cada vez mais vai deteriorando as coisas, cada vez mais vai ficando ruim. Por isso que a igreja faz todo ano o programa dos 10 dias de oração. Eu, no particular, já comecei terça-feira à noite. Acho que nem devia esperar, porque o assunto está muito bom. A cada ano eles renovam o assunto e fica fantástico. E hoje, quando eu fui na casa da Débora, fui levar a revista para ela, e a filha dela me recebeu. Aí eu pensei assim rapidamente, eu tinha mais 2 revistas, falei assim, uma para você e outra para sua irmã, só que com uma condição, para você estudar. Tudo bem. E agora eu já falei para a mãe, fica lá na cola delas para elas estudarem essa revista. Ou seja, é uma forma delas ver, mas o que é isso? 10 dias de campanha? Bom, lembra lá quando você fazia campanha na sua igreja? De 2 semanas ou 3 meses? Aqui é uma campanha de 10 dias de oração. E você abre a Bíblia, você olha, estuda o tema que está aqui, responde e vai ser bênção na sua vida. Então nós vamos voltar às origens, voltar como aquele povo da Bíblia, aquele povo que é conhecido como o povo da oração, o povo que conhece a palavra de Deus. A gente sabe que vocês que estão aqui essa noite, você dedica a esse tempo para fazer isso, mas grande parte da igreja não faz isso. Grande parte da igreja apenas pega momentaneamente a palavra de Deus e estuda superficial. E aí está o perigo para os últimos dias que nós estamos hoje vivendo. Por exemplo, amanhã o pastor vai estar aqui. Sexta-feira ele vai estar aqui novamente. Sábado pela manhã, domingo à noite. E aí quando for durante a semana, segunda e terça, nós vamos fazer em casa. Quarta-feira a gente retorna para a igreja. Quinta e sexta em casa. No sábado a gente retorna para a igreja por grande jejum. E às 10 horas de jejum aqui. Então, entende que isso passa rápido. Logo na sequência vem o mês de março, passa rapidinho. E aí volta a melhor semana de oração do ano, que eu acho que todos concordam, que é a Semana Santa. Onde todo mundo está voltado ao quê? Com o coração para Deus. Começando de hoje, quarta-feira de cinza, quando as pessoas voltaram das festividades da carne e agora passaram um cinzinho na testa e vão agora o quê? Buscar se redimir. Vocês viram aquele vídeo que a igreja nos Estados Unidos, um grupo de jovens passou mais de 160 horas orando? Quem viu esse vídeo? Beleza, vocês viram lá, né? Nós podemos voltar 2 coisas: arrependimento e confissão de pecados. Vocês perceberam que a igreja da América Norte, ao longo desses dias, como eu falo desde 2020, embora venha a pandemia, 2021 a igreja fecha, as mensagens têm sido voltadas para isso, para a gente procurar mudança de vida em todos os níveis: espiritual, material, social, sentimental, familiar. Então essas mensagens vêm para nos ajudar a gente voltar para Deus.
Entender que esse mundo nosso não tem mais nada. Quando você olha para o mundo, o que a gente vê? Me ajuda aí. A gente vê coisa colorida, azul, verde, amarelo. A gente vê mais vermelho, sangue o tempo todo, desastre. Vocês percebem que em 2022, em janeiro de 2022, não teve desastre. Já esse ano já teve. A chuva veio com força. Um pouquinho de chuva no sábado à tarde saiu varrendo muitas coisas. Minas Gerais, em alguns lugares, quando chove, ela vai fazendo a limpeza. Por exemplo, no centro de Belo Horizonte, o Rio Arrudas, quando chove, ele sobe e tudo que ele para a gente leva. Quando chega na parte aí de Venda Nova, que é uma outra área central, já uns 40 minutos do centro de Belo Horizonte, por mais que tenha a galeria da Avenida Vilarim, tem um shopping, tem estação de ônibus, quando chove sai levando tudo. Então, agora, a cidade de São Sebastião, ela foi mal planejada. De um lado, mar, do lado, barranco, do outro lado, rio, e a cidade no meio. Então, construção errada, acaba acontecendo isso. E agora imagina aquelas pessoas chegando dormindo, coitadas. Veio a água, os levou e ceifaram suas vidas. Quantas pessoas viviam o terremoto de Turquia, que já ocorreu lá atrás na cidade de Laodiceia, e volta novamente a acontecer. Gente, o mundo está assim, de perna para o ar. Se a gente olhar os noticiários na área de educação, saúde, segurança e política, tudo nota zero. Somente com a volta de um ser esplendoroso para resolver tudo isso, que é Jesus. Por isso que eu e você precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra daquela música? Eu quero voltar. Lembra da frase? Vamos lá. Eu quero voltar ao primeiro amor. Lembra dessa música? A gente precisa voltar a essas origens. Quando a gente batiza, a gente entra na água, a gente sai o quê? De que forma? Transformado, a gente sai alegre com aquele pica, com aquele fogo assim, agora vou incendiar todo mundo. Não é assim? Precisamos voltar a esse princípio, voltar a essa origem. Estive na igreja de Carapicuíba, o irmão Azevedo, e o irmão André conhece o senhor, mandou lembrança. Ele me contando que, um tempo atrás, o irmão Azevedo ainda não conhecia a mensagem. Ele nem era nascido, mas depois recebeu a mensagem, achei interessante. Poxa, então, sou de 77, ainda um pouco antes, o irmão Azevedo aceitou a mensagem bem nesse período, e está aqui até hoje, pela graça de Deus. Muitas coisas passam pela vida do Senhor, eu só aqui. Entende? Eu, quando recebi a mensagem em 86, vai dizer 88, estou aqui até hoje. Muitos altos e baixos já passou pela vida. E sempre voltando para Deus. Então, não há caso perdido. Você viu que domingo teve um jovem aqui que é filho da irmã Jovina, né? Que estava aqui, que é acho que é Daniel que ele chama também. Ele veio a primeira vez é o neto dela, primeira vez que ele veio na igreja. Ele falou que era filho. Não, bom, na verdade é filho, né? Então acaba sendo filho. Pô, rapaz, não gostei da igreja, então volte de novo, você está convidado. Não peguei beleza dele, apenas aqui, volta aqui e em outro momento eu pego o contato dele. Então, há muitas pessoas que foram desses bancos aqui. Você lembra daquela conferência aqui em 2008, quando o pastor João Gomes fez aqui, ainda era capeleiro, ainda era pastor, aspirante ainda, né, na época. O pastor seguiu fez aquele evangelismo aqui, que lotou essa igreja. Ele de volta era obreiro, batizou aqui quase 100 pessoas naquele ano. E essa igreja, lembra que tinha 2 tanques aqui, um tanque ali, um monte de gente, foi uma bênção aquele evangelismo. A igreja precisa voltar a fazer isso de novo, porque de uma forma ou de outra, isso traz um impacto bom para a nossa vida, traz um impacto bom para aqueles que decidem o lado de Deus, e a igreja fica com novas pessoas trabalhando ao longo do ano. Por isso que o reino de Deus está entre nós, como o slogan da Associação esse ano, porque a gente possa de fato levar essa esperança para essas pessoas. E a esperança é quem, igreja? É só Jesus. Aí eu fico olhando para o rosto de cada um de vocês. Cada um tem uma vida, tem uma luta, tem uma dificuldade, tem uma cultura diferente, família diferente, mas todos num só pensamento,
queremos ir para o céu. Hoje eu encontrei com um irmão que foi da nossa igreja. Ele hoje está colocado naquele grupo separatista. Mas eu pensei assim, não importa se é adventista italiano, se é da Reforma, se é da Renovadora Conservadora, se é da Promessa, se é do movimento pentecostal do sétimo dia, não importa que todos nós queremos ir para o céu. Essas pessoas também, por mais que seja lá por questão de erros doutrinários, que eles creem dessa forma, não é. Falei, meu amigo, estamos juntos, você quer ir para o céu, quer ir para o céu também. Então, confia em a Deus. Deus conhece você, conhece a sua estrutura, sabe de você. Assim como a gente tem irmãos da fé, de outras igrejas também, que a gente tem colega que fala o seguinte: um dia eu estava andando na rua e parei e pensei assim, aquele andarilho, aquele mendigo, aquela pessoa que está suja ou que esteja limpa, eu não sou melhor do que ele. O mesmo céu que eu desejo, ele também deseja. Apenas circunstâncias diferentes que ele está vivendo. Então, essas pessoas precisam voltar para Deus, voltar para o Pai, como nós precisamos voltar para Deus também. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Vamos meditar em alguns versos aqui. Romanos capítulo 13. O fato interessante é que eu e você precisamos fazer uma análise desse mundo. Viu que domingo aqui o irmão Odilon pregou aqui sobre o encontro com Jesus. Você viu que aquela mulher samaritana, ela ia e voltava, até que de fato ela voltou para Jesus, confessou tudo a Jesus, e chama-se aqui arrependimento, chama-se confissão. E é hora de nós, como igreja, fazer isso, arrepender cada dia e confessar toda a nossa vida a Cristo Jesus. Aqui em Romanos capítulo 13, com a Bíblia aberta que você já está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno e soberano Deus, em nome de Jesus nós louvamos e agradecemos ao Senhor e suplicamos que, com a tua palavra aberta, que teu Espírito Santo fale à mente e ao coração de cada um de nós nessa noite. Rogamos o teu perdão, tua paz. Batiza-nos com teu santo e bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou pedir para alguém ler para mim aí o verso 11 de Romanos 13. O que diz aí? Muito bem, pode ler. Significa que o Espírito Santo está atuando. Silêncio, pode ler, irmão. Obrigado. Percebe que esse verso 11 diz o quê? Façam isso, compreendam o quê? O tempo que vivemos. O tempo que estamos hoje vivendo. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo mais de, talvez, passar tempo, de considerar a igreja como o clube do bolinho, como anos passados, anos dourados, visto há muitos anos atrás, ou até num certo período, onde um grupo de pessoas vinha para o encontro social. É hora de fato de vestir a camisa. E ainda fala mais que chegou a hora de despertar do sono. Que sono é esse, igreja? Que sono que é esse? O sono espiritual. Desperta tu que dorme. Está lá em Efésios 5,14. Isaías capítulo 60, 61 fala: olha, desperta, a salvação está próxima. Jesus está voltando. Quem vai ler o verso 12? Me ajuda no verso 12 aí. Pode ler, Lucas. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das almas de da luz. Como nós podemos revertir da armadura de Deus? Onde é que está esse texto da Bíblia? Vocês lembram? Me ajudem aí. Onde é que está? Qual o capítulo e verso da Bíblia que fala sobre a armadura de Deus? Está no Novo Testamento. Você lembra? Efésios. Beleza, qual o capítulo? Vamos lá. Capítulo 6, versos 10 a 20. Revestir da armadura de Deus. Por quê? A gente sabe que as obras das
trevas, é muitas coisas que o mundo coloca à nossa disposição. Coloca à disposição das pessoas. Vocês perceberam que as pessoas, mesmo com tudo que ocorreu nesses 2 ou 3 anos de pandemia, e no carnaval, continuaram zombando do nome de Deus? Tem uma das escolas, por exemplo, que fez um enredo falando sobre a teologia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí um outro casal se dizendo que era Adão e Eva, uma com o olho branco, quando a pessoa ela está endemoniada, ela vira o olho de fato, e o outro Adão de vermelho. Alguém mostrou esse vídeo? Olha aqui, irmão, que coisa. Bem, meus queridos, que nos faz apenas orar por essas pessoas. O mundo parece que, em vez de voltar para Deus, está continuando o quê? Andando para o precipício. Devemos revestir da arma da luz. Como que eu posso revestir da arma da luz? Qual que é o primeiro passo? Começa com a letra O, a palavrinha. Oração. Muito bem, oração. A oração é o passo principal para eu e você vencer qualquer dificuldade na vida. Só que, quando vem os problemas, o que a gente faz? Em algum momento, a gente fica ansioso, se desespera em algum momento. Outros se dedicam à oração, mas o passo principal é orar a Deus. E qual o segundo passo para ter a armadura de Deus? Muito bem, estudo da palavra de Deus. Por isso que essa cartilha, ela vai abordar temas como, por exemplo, futuro profetizado, fidelidade aprovada, palavra soberana, família missionária, verdade viva, esperança segura, santuário divino, movimento mundial. Vai falar das 3 mensagens angélicas e a redenção final, que é o fim do mal e a volta de Cristo. Então entendemos que nós precisamos revestir a armadura da luz. Primeiro passo é o quê? Segundo passo, estudo da palavra de Deus. Por que eu adiantei um pouquinho? Porque sabe quando gosta, professor Lívia? O negócio, o assunto está muito bom. Então, dediquei um pouquinho da noite lá, vou aproveitar aqui, já estou estudando uma coisa da lição mesmo, já emendo isso aqui. Só que hoje eu não estudei, vou estudar o segundo dia amanhã. Mas o fato é que essa cartilha, só de olhar ela está fantástica. Tem um fim. Fim do quê? O fim do mal e o retorno de Jesus nessa terra. Para a gente ser feliz de fato. Porque a gente anda dentro do ônibus, anda a pé, vê as pessoas andando de carro, ou moto, ou caminhão, ou bicicleta, ou andando de metrô, trem, seja o que for, o veículo, o transporte. É cada um com os rostos bem tristes, bem cansados, alguns alegres, alguns até alegres demais, né? Bem motivados ali, e outros assim por diante. Alguns fazendo algumas rodinhas para fazer algumas coisinhas para tentar preencher o vazio do coração, mas não consegue. Próximo verso agora, de Romanos 13, é o verso 12. Versículo 13, né? Quem vai ler o versículo 13 para a gente aí? Vamos lá, versículo 13 agora, de Romanos 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Igreja, isso está acontecendo hoje? Sim ou não? Sim. Com menos escala ou mais escala? Mais escala. Cada dia, cada vez mais. Cada vez pior. E aí, quando se trata de poder e dinheiro, pior ainda. Está assim. Então a gente vê as pessoas trocando a luz pela treva, trocando o bem pelo mal. E assim as pessoas vão de um lado para o outro, como se você colocasse uma espécie de remédio em cima daquele inseto e ele rodar e procurando um caminho para tentar sobreviver. Você lembra que antigamente, quando você vai lembrar dos anos 1900 atrás, né? Nós usávamos, colocava o remédio dentro daquela bombinha e ficava, né? Como você lembra disso aí? Pois bem, ainda era do tempo que a gente usava ainda aquela pomada, um pozinho que jogava ali para matar a pulga, e aquilo era terrível, ou cerveja. Uma vez eu estava deitado na casa da minha tia, eu tinha uns 8 anos de idade,
quando me acordei me coçando e ela jogando aquele remédio lá. Acho que é Necide, né? O nome assim, jogando aquele pozinho lá e está tentando matar a pulga e o percevejo. Coisa bem antiga, de 1900, brincadeira, né? De 1980, 90, por aí, um pouco antes disso aí. Mas o produto é bem antigo. Assim como se você usar lá, voltar lá atrás, você vai lembrar da pomada Minanga, que é bem antiga, entre outros produtos que a gente usava ali. Aquele leite de óleo de peixe, nunca gostei daquilo, mas alguns colegas eram obrigados a tomar para ficar forte, né? Viu? Tanto funtor e assim o negócio ia. Já pensou se essa moda voltar, né, Rai? Voltar a pegar hoje, nós já depois de adultos tem que tomar de novo, aí a gente não toma não. Uma coisa que eu nunca gostava de comer, bucho de boi. Hoje, se alguém fizer, muito obrigado, eu não volto a comer isso, nem eu estou fora. Só o cheiro daquele é horripilante, porque quando eu era pequeno, tinha duas maneiras, ou eu comia, ou a vaga descia nas costas, porque a maneira dos pais educavam a gente. Então, hoje eu não vi ninguém falar, se você quer comer, você come, se você quer comer, não come, acho que é a melhor coisa. Mas imagine então a igreja, o mal que está nesse mundo, como falou o versículo 13 aqui, né? Mas vai alta noite, andando dignamente. Andar dignamente não é a questão da gente tentar ser perfeito, mas tentar pedir a Deus sabedoria e discernimento para fazer o mais correto, positivamente falando. Essa é a maneira correta. Porque perfeito eu não sou e você não é. Nós não somos perfeitos. Perfeito é Jesus. Então a palavra perfeito no termo grego quer dizer sabedoria, maturidade. Então Deus quer que a gente tenha maturidade para as coisas, para discernir o que é certo e o que é errado. Agora, outra pessoa lê também o verso 14. Estou pedindo para você ler porque a minha visão está muito boa, tá? Então, quem quer ler o verso 14 aí? Quem quer ler o verso 14? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Obrigado. Percebeu? Deus fala primeiro a você: não alimente aquilo que pode atrapalhar a mim ou a você de ter uma comunhão com Deus. Todos nós sabemos que aonde aperta o quê? No calcanhar. Uma outra forma de falar, a gente sabe onde aperta. Então nós devemos pedir a Deus força para vencer aquela tendência mais pecaminosa. Lembra de Mateus 26, 41, que falou o quê? Que a carne é, mas o Espírito é o quê? É forte. Vigiai e orai. Então você devemos vigiar e orar sempre, buscar a Deus força. É a única maneira para vencer o mal. Me lembro que um senhor que dei o vídeo para ele chegava na igreja bêbado, irmão Jonathan. Todo sábado de manhã estava lá ele, bêbado, chegava, sentava no canto. Isso lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E aí, isso foi em 2011. Quando ele chegava bêbado ali, algumas pessoas falavam assim: ó, você está perdendo tempo com ele, Daniel, porque ele não tem mais jeito. Olharam assim para os amigos da igreja, liderança da igreja. Eu falei: não, pera lá, se Deus, embora eu nunca bebi, nunca usei narcóticos, essas coisas, mas convivi com pessoas que usavam isso, conheço essas coisas, mas o Deus que libertou outros pode libertar ele também. Então vamos ajudá-lo. E assim comecei a ajudar ele. E ele começou a ter um acompanhamento no CAPS. Todo mundo conhece o CAPS, tem um centro de acompanhamento da saúde pública, onde a pessoa tem problema de dependência química ou bebida alcoólica, outras coisas, e é acompanhado com psicólogo, médico e assim por diante. Então o Jonas foi deixando a bebida, foi deixando o álcool, foi deixando a droga, foi deixando passo a passo as coisas. Foi fazendo um trabalho artesanal, começou a aprumar, começou a chegar na igreja mais sóbrio, não ébrio, bêbado, começou a chegar mais sóbrio, mais tranquilo. Aí as pessoas da igreja começou a ver diferente. Durante 6 meses nós estudamos a Bíblia. Aí quando chegou ali na 15ª lição do estudo falando sobre o batismo, ele falou baixinho comigo assim: Daniel, preencha a minha ficha. Sua irmã estava lá no quarto, não sei como é que ela ouviu, ela deu um pulo, glória a Deus, aleluia! E aí ela foi lá, ficou toda feliz, porque agora, Jonas, agora você vai endireitar. E você sabe, quando a pessoa para de beber, ela
fica com alguns desígnios no corpo, ou seja, tudo pelo soa, parece que fica meio fraco. Se ele come um caldo de mocotó, aquilo vai tirando aquelas coisas, aquelas impurezas que ele tira no corpo, então parece que vai voltando energia para o corpo dele. E assim ele foi. E aí no sábado, alguns dias depois, o Jonathan foi batizado na igreja. A igreja estava lotada no sábado pela manhã. Algumas pessoas falaram assim, ó, vive isso, Daniel, para saber se isso é verdade. Não é verdade. Não precisa estar beliscando você. Naquele dia batizou mais 7 pessoas com o irmão Jonas. E aí, tempo depois, ele casou com Lucimar. Só que um detalhe dessa história de Jonas: ele teve 11 mulheres, um time de futebol, durante a vida dele. Dessas 11 mulheres, ele escolheu uma, que ele pediu para mim fazer estudo bíblico com ela, eu e a irmã dele. Ela batizou, foi padrinho dele de casamento. E aí, a partir daquele momento, tempo depois, as pessoas falam assim: agora é o senhor Jonathan. Lembra daquele homem bêbado que chegava na igreja? Agora ele tem o respeito da família, tem o respeito dos irmãos, e hoje ele é líder da igreja lá no Mato Grosso do Sul. Tem problema de diabetes, já está com seus 60 anos de idade, mas continua nos caminhos do Senhor. Sabe, às vezes a gente duvida do poder de Deus, alguns, mas andar com Deus é isso, revestir de Deus para Deus usar você, usar a mim. Aqui, cada um de vocês aqui tem uma habilidade. A Cecília, música, Miriam, lição, Fernanda, música, pregação, outras coisas. Eu gosto de pregar, gosto de fazer estudo bíblico. Talvez o Marco da ação missionária, brasileiro, vai em várias áreas, mas ele atua só numa área, coordena a igreja. E cada um vai. Natalina, construção civil da igreja, a área dele, gosta de futebol, ele falou assim que não gosta, mas acaba ali se dedicando. Os meninos do som, comunicação, cai bem com o Walter. A Luísa fica coordenando as mulheres na parte do acionário, da sua pregação. Multi-utilidade. Então, cada um na sua área. A irmã como diaconisa, liderando a mulherada aí. O Raio Clube, aventureiros e desbravadores. Sua esposa como professora. Cada um vai atuando numa área, mas tudo para a glória de Deus. Então, precisamos voltar aos princípios e entender que Deus quer o melhor para nós. Para fechar, abra sua Bíblia em João capítulo 14. A última citação dessa noite. João 14, versos 1 a 3. Você já conhece esse texto? De olho fechado você pode falar. João, que é o Evangelho, capítulo 14, versos 1 a 3. Já está a primeira frase lá, ó. Não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia em Deus, creia também, não em mim, mas em Jesus, tá? Porque eu sou igual a você. Não se turbe, não se preocupe, porque na casa de Deus tem o quê? Quem fala na igreja? Na casa. O que Deus foi fazer para nós? Preparar a morada. E quando Ele voltar, onde Ele quer que nós estejamos com Ele? Lá no céu. Porque assim a palavra não se turbe, quer dizer, não se atemorize, não se preocupe, porque eu vou voltar. Por mais que esteja caindo chuva em São Sebastião, por mais que os meteorólogos dizem que podem chover forte sexta-feira, por mais que os homens prevê a ação do tempo, 27 essa semana seria chuva o tempo todo, mas não está sendo. Você vê que ela tem uma paradinha e apenas algum respiro em alguns momentos. Mas possa ser que no sudeste esteja chovendo, mas isso é o que? É a consequência da escolha do ser humano em destruir também a natureza. E ela vai correspondendo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai para Lucas, capítulo 21, a gente vai para Mateus 24, e Marcos 13, Marcos 17, o que diz lá? 4 sinais que o próprio Jesus lhe disse que ia acontecer: guerras, o que mais? Fomes, terremotos e doenças incuráveis. Resumindo, 4 pontinhos: terremotos, cada dia que se passa acontece. Guerras, cada dia acontece. Fomes, cada vez mais pessoas procurando alimento. Nunca vi tanta gente precisando apenas de encher o quê? A barriga. Só isso.
Ele não está interessado em dinheiro. Igual, esse dia eu estava com o irmão André, no sábado, a gente estava lá quando ele me encontrou para a gente ir para a igreja lá em Picuíba. Aí alguém falou assim: você pode pagar para mim um cafezinho? Eu não quero dinheiro, só quero café, eu estou com fome. Ele falou aí, deu um cafezinho e um bolo, não sei, um bolo com pão de queijo, que a pessoa estava vendendo ali e pagou para a pessoa. Você sabe que a grande questão do mundo hoje, desses controles sociais, é a questão da comida. Se deixar o povo com fome, causa confusão. Por isso que eu termino esse sermão falando da volta de Jesus. Comecei falando de volta de várias coisas, mas a base principal desse sermão é a volta de Jesus dessa terra. Se não for ele, nós estamos, como se dizia ali o ex-personagem, estamos fritos. De fato, estamos fritos, porque precisamos da volta de Jesus para acabar com essas mazelas neste mundo. Quantas injustiças, quantas misérias, quantas coisas más acontecendo, mais a gente vai ter que ficar vendo. Quantos direitos sendo trocados, quantas pessoas sendo injustiçadas por causa de interesses de poder e dinheiro. Enquanto isso, Jesus pede para mim e para você: filho, eu sei que você está cansado, porque em algum momento a gente fica alegre, a gente fica triste, principalmente quando se perde um ente querido, quando se perde algum irmão da igreja querido, mas quem traz o conforto, o bálsamo é Jesus, em saber que um dia vamos encontrar com essas pessoas. Ontem meu primo me ligou de Belo Horizonte e falou assim: manda aquelas fotos da sua mãe, que a mãe dele faleceu ano passado, manda as fotos da minha mãe que você tem antiga aí. Você sabe que quando você manda, quando você começa a olhar a coisa assim, dá aquele nó na garganta, de você lembrar de alguém que estava ao seu lado e hoje não está mais. E qual a motivação a mais? Continuar a caminhada, voltando sempre, se preparando para encontrar com Jesus. O Fernando vai cantar uma música que fala sobre raridade. É raro hoje você encontrar alguém, pode vir para cá, Fernando. É raro você encontrar alguém que hoje dedica realmente a sua vida no cotidiano para Deus. Todos nós aqui não, tá? Porque eu sei que você que está aqui essa noite aqui, por mais que você tenha as suas lutas, tenha as suas fraquezas, que eu tenho, a gente procura dedicar a nossa vida a Deus. Mas a nossa preocupação, principalmente pelos anciãos e liderança da igreja, é que tem muitos dos nossos irmãos que têm deixado a Bíblia de lado. Isso é preocupante, porque nesse mundo, se as pessoas não estudam a palavra de Deus, não estudam a lição da escola sabatina, os filhos de profecia, quando vem qualquer vento de doutrina, é levado. Como esse amigo meu foi levado, mas continuo amizade com ele. Não vou mudar porque ele foi para o outro lado. Gosto de um irmão falou comigo assim: olha, eu não estou mais na igreja adventista, agora eu estou na pira italiana. É tudo bem, mano, seja feliz, Deus abençoe a senhora. Quem cabe? Somente a Deus. Deus conhece a vida dela. Deus cabe ele analisar se ela fez certo ou não. Por mais que essa igreja seja a igreja débil e defeituosa, mas é o que? A igreja que Deus tem um carinho especial, e é essa igreja que Deus vai usar para terminar a obra. Eu olho para mim, olho para o Fernando. Bom, aí vamos falar que argumento, ele tem só as pessoas para dizer, né? Mas não tem assim, falar assim: olha, todos nós somos pais e. Nossa mãe, né? Nós chamamos de bonito, né? Olha, esse negócio de mãe aí, eu vou falar que você é uma piada, viu? Às vezes o menino pode até ser um pouco azaroso e fala: nossa, que coisa linda da mamãe. A gente até assusta, né? Mas a mãe é mãe, a mãe acha que o filho é bonito, né? Aí depois que cresce, fica aquele filho lá. Mas enfim, igreja, só Jesus por nós. Então, enquanto ele canta essa música, Raridade, vamos meditar na nossa vida, vamos procurar cada vez mais buscar a Deus, orar um pelo outro, ajudar um ao outro, e assim vamos caminhando, porque breve Jesus voltará.
Hoje estava em casa hoje um pouquinho, quando tive tempo, que hoje eu andei para vários lugares fazendo várias visitas a várias pessoas. Eu vi um pouquinho daquelas músicas do Araújo, a Rei Antigo, que em reza ali de 1950, 60, então, a seleção de música. E eu disse assim, olha, um dia encontrar com o Eclaí, já conheci ele, já se foi, alguns outros cantores da Rei Antigo já se foram também, pastor Roberto Rabelo. Você fala assim, Daniel parece ser antigo. Não, mas são pessoas que a gente conviveu ali muito tempo atrás e já se foram. Mas a nossa esperança maior é um dia Jesus voltar e salvar a cada um de nós. Quantos nessa noite tem o desejo de cada dia, mesmo que cair, mesmo que esquecer um pouquinho, mas voltar para Deus sempre. Que Deus abençoe vocês. A letra vai ser projetada, quem quiser acompanhar, pode se fazer à vontade, tá? Uma letra muito bonita dessa música aí. Consigo ir além do teu olhar, consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro
você cantava, eu lembrei do texto bíblico de 1 João 2,15, 17, que fala que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quando há no mundo a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba, a arrogância, tudo prevalece aqui. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não prevalecerá nele. Então Deus pede para nós em Apocalipse 3,20, esse sua porta e bate, se você ouvir a voz, ele vai entrar, fazer morada e vai fazer de nós um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Amém? Então você é realidade. Realidade significa que nós somos peça preciosa para Deus. Jesus ama você da forma que você é. Não importa o que a gente fez ou deixou de fazer. Deus ama a gente e ama os nossos que estão ao nosso lado, que são filhos, irmãos, parentes, primos, papagaio, cachorro. Deus ama todos e Deus quer levar nós para o céu. Então nós somos raros porque, se você está aqui essa noite, é uma raridade, porque Deus tem planos maravilhosos para nós. Então, volte para Deus sempre, confesse a Deus, arrependa-se sempre, porque Deus está ao nosso lado e em breve Ele vai voltar para nos dar um lar de eterna felicidade. Curva suas fontes, vamos orar e no final vamos ao Pai Nosso juntos. Santo Deus, obrigado ao Senhor pela palavra que foi aberta essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, cada jovem, a cada criança. Abençoe a liderança dessa igreja, esse distrito, pastor e a sua família, ó Deus. Abençoando cada lar que é representado nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pai amado, suplica a Ti perdão, misericórdia, graça e salvação para cada um de nós, no nome de Jesus. Suplicamos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa estar conosco e entre nós, batizando-nos diariamente e nos preparando cada vez mais para a volta de Jesus. Capacite a todos a fazer o Teu trabalho e o melhor para o Senhor, para que muitas pessoas, através de nós, venham o reino e sejam salvos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, nos acompanhe para casa, com Teus anjos ao nosso redor, e oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, tenham uma noite feliz. E amanhã, hoje, todos estão convidados a estar aqui. E que Deus abençoe vocês.